Tamanho da boca desse menino. Tamanho da boca desse menino. Isso é uma boca ou é uma caverna? Vai sim. Tá doido, porra, ó. Tá doido. Tu tirou assim? Eu tô filmando. Filmando no tamanho. Tá doido, menino. Olha a mãe da Natália, como é que seu filho come aqui, ó. Olha como é que seu filho come aqui, Amândila, ó. Tá gostoso, Diogo? O que é isso aqui? Olha o tamanho da colherzinha do menino que tá comendo, ó. O tamanho da colher. O que é isso aqui? É canjica? Tá gostoso, Diogo? Tá doido, Tá louco. gostoso, Diogo? Tá gostoso? Tá Fala aí, gostoso. Gostoso. Tá doido, fera. Fala assim, mamãe é canjica. Fala aí, Fala fala aí, aí. mamãe é canjica. Fala assim, mãe tá gostoso. Fala aí, mãe tá gostoso. Fala. Fala. Mamãe tá gostoso. É Fala, delícia. mamãe é delícia. Tá gostoso, Diogo? Gostoso? Ai, meu Deus do céu. Olha tudo que o menino comeu. Vem canjica, olha tudo que ele comeu.